Marcos 4. Criança já saiu, né? Eu acho, né? Não, criança pode sair. Salinha, que vocês possam ser abençoados. Lá, abençoar as professoras. A igreja vai orar pelas professoras muito. Marcos 4, 35 a 41. Se puder projetar aqui, por favor, Marcos 4, 35 a 41. Vamos ler? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, em nome de Jesus, Senhor, fale com o teu povo, fale com as pessoas que estão aqui. Talvez muitas dessas pessoas irão encaixar nessa situação desse texto, Pai. E nós temos certeza que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se o Senhor fez naquele tempo, o Senhor continua fazendo e vai continuar a fazer, Pai. Fale, Deus. Todo impedimento que possa estar existindo na mente de pessoas aqui, nós agora pedimos ao Senhor que seja retirado em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse aqui é um texto que fala que Jesus com os discípulos deles estavam atravessando o mar da Galileia. Na realidade não é um mar, é uma lagoa muito grande, imensa. Acho que são 13 quilômetros mais ou menos de extensão. Então quando você está naquela lagoa, realmente parece um mar. E ali muitas vezes dão ondas imensas também. E naquele dia Jesus saiu com os discípulos dele, naquele barco, para atravessar, para ir para outra margem do lago, que era uma outra cidade. O mar, quando eles saíram, o lago, estava tranquilo, não tinha problema nenhum. Mas quando eles começaram a navegar, no meio do caminho, começou um temporal. E aquele vento começou a açoitar a embarcação. Aquelas ondas começaram a bater na embarcação. E aquela embarcação começou a entrar água, eles achando que fosse afundar, eles foram lá, chamaram Jesus: Mestre, nos ajude. Nós vamos perecer se o Senhor não fizer nada. Faça alguma coisa. E Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu aquelas ondas, e o mar e o vento se acalmou. Aquela situação difícil dos discípulos foi solucionada com o socorro vindo de Jesus. Aquela tempestade, ela veio sem os discípulos esperarem, porque quando eles saíram estava tudo calmo, tudo normal. E eu quero trazer essa tempestade, essa situação que aconteceu no passado, 24 anos atrás, para os nossos dias. Quantas vezes nós estamos tranquilos no dia a dia da nossa vida, caminhando normalmente, e às vezes de uma forma inesperada vem um turbilhão de problemas sobre nós. Às vezes nós não estávamos esperando, porque a coisa estava bem tranquila, foi mais ou menos o que aconteceu naquela embarcação. Eles tinham saído no mar tranquilo, no mar calmo, e subitamente veio aquele temporal, começaram a ser abatidos, tocados por aquelas ondas, o vento soprando, a coisa ficou feia. Quantas vezes no nosso dia a dia vem pancada sobre pancada na gente, às vezes a gente cai, levanta, já leva uma outra pancada, às vezes a gente nem levantou ainda, já está levando uma segunda, uma terceira. Muitas vezes isso acontece, vem um reboliço na nossa vida, começam os problemas, como aconteceu agora recentemente, acho que 2 dias atrás, aquele tornado lá no Paraná. Está certo que o serviço de meteorologia pôde prever com um pouquinho de antecedência, mas mesmo assim muitas pessoas morreram. Uma cidade completa foi destruída. Uma cidade na totalidade dela foi destruída. E assim acontece, de uma hora para outra veio aquele problemão.
e atacou todo mundo lá. Talvez você esteja sofrendo isso. A sua vida estava muito boa, mas de uma hora para outra começaram os problemas. Problema num lugar, problema no outro, problema aqui. Você resolve um problema, já aparece outro. Não precisa levantar a mão não, tá? Eu creio que pessoas estão passando essa situação aqui. Vamos ver essa característica dessa tempestade. Como que nós podemos ver essa tempestade? Primeira situação que nós podemos ver nessa tempestade. Ela foi inesperada. Aquela tempestade, quando os discípulos saíram do lugar que eles estavam para atravessar o mar, eles começaram a navegar, eles não esperavam aquelas tormentas, aquele vento. E eles foram pegos de surpresa. É óbvio que se eles soubessem que iriam pegar aquele temporal, eles teriam ficado no porto. Eles não teriam saído. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos caminhando muito bem, nós estamos no nosso dia de forma maravilhosa, igual aqueles discípulos estavam dentro do barco, sem problema nenhum, e de forma inesperada, sem eles esperarem, começaram os problemas. Às vezes, de forma inesperada, vocês não estão prontos para enfrentar essa turbulência. Vem na vida de vocês. E vocês não vão ficar isentos disso, não. Não estou rogando praga, não, mas nós temos que estar preparados sempre. Então, são uma das características dos problemas inesperados. A segunda característica, imparcial. Ali naquele barco estava Jesus, os discípulos e talvez mais alguns pescadores, mais algumas pessoas, não sei. Mas os discípulos, os apóstolos, estava Jesus. Olha só o que a tempestade fez. Atacou o barco que estava Jesus. Tempestade, problema, não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você frequenta igreja, se você é político, se você não quer saber. Ela é imparcial, ataca qualquer um. Não tem jeito. Ali naquele barco tinha a coisa de mais sagrada que era, Jesus, mas atacou. Então não é porque você está dentro de uma igreja, tem Jesus, você não vai sofrer retaliação, vai sofrer perseguição. É imparcial, ataca também. Outra característica de tempestade, não controláveis, incontrolável. Quantas tempestades vêm igual essa daqui? Os discípulos não estavam conseguindo controlar o barco. O barco estava prestes a naufragar pelas ondas, pelo vento. Estava naufragando. Eles não conseguiram controlar aquela situação de perigo, aquela situação que eles estavam passando. Quantas vezes vem sobre nós determinadas situações que nós não conseguimos controlar? Foge ao nosso controle. Às vezes nós procuramos médicos, às vezes nós procuramos advogado, juiz, autoridade, gente de dinheiro, empresário, e não resolve. Incontrolável, não tem controle. Mas uma coisa eu quero dizer, quando Jesus está no barco, Ele tem um controle geral e Ele faz acalmar a tempestade. Creia nisso. Outra situação aqui que nós vemos da característica dessa tempestade violenta. Era uma tempestade violenta que açoitava o barco, o vento batendo, o vento sacudindo o barco. A água entrando no barco. Será que a água está entrando em você e você está prestes a naufragar? É algo violento que está te atingindo, aquela tempestade era violenta. Será que é algo violento que está te atacando? Talvez seja uma enfermidade, já diagnosticado, e você fala, não tem jeito, está muito violento isso. Talvez seja um problema familiar, não tem jeito, já tentou de tudo, algo violento. Era uma das características dessa tempestade, talvez você esteja passando por uma situação dessa, um problema violento, um problema muito grave. Algumas tempestades que enfrentamos, em quais áreas? Uma das primeiras, financeira. Às vezes a tempestade vem sobre nós, nesse lado financeiro. Muitas vezes, de repente, nós perdemos o emprego. E imagina você, um sacerdote lá, um mantenedor da família, perdendo o emprego, perdendo aquela fonte de renda. Como que bate um desespero? É uma situação muito difícil de administrar. E às vezes não só perde o emprego, mas você vai procurar outros lugares para trabalhar, as portas se fecham. Ao invés da coisa melhorar, ela piora mais ainda.
O lado financeiro, o seu está lá embaixo. Dívidas, não consegue pagar mais as contas. Às vezes passando até necessidade alimentar. As contas vão se acumulando, os boletos vão vencendo. Mas eu quero dizer para você, aquilo que está em Filipenses 4,19, Jesus Cristo é o Deus da provisão, e Ele não vai deixar faltar nada no nosso celeiro, nada na nossa despensa. Agora, para isso, nós temos que ser fiéis, nós temos que estar na dependência dEle. Essa situação financeira pode estar abatendo muitas pessoas. Outra tempestade na área que nós enfrentamos muitas vezes, na área espiritual. Quantas vezes o desânimo vem sobre nós e às vezes nós ficamos cansados, nós vamos apagando, aquilo ali toma conta de nós não temos mais vontade de fazer nada, a fé vai enfraquecendo. Quantas vezes a oração nossa acaba ou esfria? Você já não faz uma oração com tanta vontade para Deus assim? Você não lê mais a Bíblia, deixa a Bíblia fechada, acabou a leitura bíblica. Fica pesado, você fica emocionalmente arrasado. E quantas vezes o inimigo, às vezes não sopra palavras, colocando dúvida na sua mente. O seu lado espiritual vai embora. Você vai adormecer. Você não tem ânimo mais para nada. O seu ministério você já não exerce com a qualidade que você exercia antes. Quando não entrega o ministério, quando não desiste das coisas que Deus colocou nas suas mãos. Outra área que o inimigo ataca muito é a área emocional. Quantas pessoas estão sofrendo nessa área emocional? Por traições. Pessoas que eram teoricamente confiáveis, mas traiu a sua confiança. Da onde menos você esperava, veio a traição. E eu te digo, quanto mais nós nos decepcionamos com as pessoas que nos traem, é porque mais consideração nós tínhamos a ela. Porque quem você não tem consideração, quem você não era chegado, pode decepcionar você, é quase que indiferente. Mas quando você confia numa pessoa e ela te trai, dói muito. Dói muito. Quantas situações talvez que você teve de perdas, perdeu alguma coisa, às vezes até tiraram de você, decepções, você teve decepção com determinadas pessoas, com determinadas situações, e aquilo, o seu emocional, foi absorvendo tudo isso, você ficou com o seu emocional comprometido. Quantas vezes você se machuca com aquilo que pessoas falam de você. E muitas vezes não é verdade o que elas falam. Muitas vezes o inimigo usa essas pessoas como boca de Satanás para te atingir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Árvore que dá mau fruto não leva pedrada. Árvore que dá bom fruto vai levar pedrada. Então se você está levando pedrada é porque você está fazendo diferença onde você está. E existem muitas pessoas que têm inveja do seu sucesso. Eles levam muito mais em consideração o seu fracasso do que a própria vitória deles. Eles se preocupam mais em te atacar, em tentar te derrubar, do que com a própria vitória deles, eles fazerem por onde atingir um objetivo, atingir uma vitória. Então, meus irmãos, isso aqui não é privilégio só lá de fora, não. Isso aqui acontece dentro da igreja também. Pessoas mal intencionadas começam a levantar fofoca, conversa fiada, falar com um, falar com o outro, e pior ainda, são aquelas pessoas que emprestam o ouvido para ouvir essas besteiras. Vocês têm que pegar, de fulano você está falando, vai falar com ele lá, que eu não vou prestar atenção nisso não. Agora tem gente que dá vazão, quer ouvir, ficar ouvindo e passando para frente. Está repreendido em nome de Jesus. Muitas pessoas estão sendo mortas dentro da igreja por conversa fiada, por perseguições infundadas. Mas eu quero te dizer, não abaixe a cabeça, não perca o seu foco, continue firme, porque sempre vão existir pessoas para te atacar de forma incorreta, pessoas invejosas, pessoas que querem te derrubar, pessoas que querem tomar seu lugar. Se você olhar para isso, olhar para os lados, você vai parar,
ou vai retroceder. Mas um cristão, aquele que conhece Jesus, aquele que está firme com Jesus, nunca vai parar e nunca vai retroceder, vai sempre caminhar para frente, em busca daquela promessa da coroa da vida, a vida eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra situação, meus irmãos. O medo, a ansiedade e tristeza tentam nos dominar e fazer com que nós venhamos desistir. Não desistam. Não desistam daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Não desistam dos seus objetivos. 10 anos. Graças a Deus vocês não desistiram. Se tivesse desistido, vocês não estariam agora. Vocês continuaram. Muitas vezes, você está lá de noite, às vezes até falando com Deus, aquelas lágrimas caindo. Você pode ter certeza que as pessoas não estão vendo o seu sofrimento, às vezes nem sabe. Mas aquele que tudo vê, tudo pode, ele está lá em cima vendo o que você está passando. Vendo o que você está passando. E ele está nesse barco e quer te ajudar. Se você quer ser ajudado, é só pedir socorro a ele. E ele vai te ajudar. Na família, meus irmãos, é outra área que muitas vezes vem tempestades. Quantas pessoas, talvez até aqui no nosso meio, a família está destroçada, uma desunião completa. O pai não fala com o filho não fala com o pai, um irmão briga com o outro, quando um irmão está, o outro não pode ir. Jesus, em nome, como que pode um negócio desse? A família é obra de Deus. Como uma obra de Deus pode funcionar desse jeito? Como que um pai não conversa com o filho e vice-versa, ou um irmão brigando com o outro? Que obra de Deus mal feita é essa? Deus não faz obra mal feita, não. Deus, a obra dele é perfeita. Então, em nome de Jesus, se tem alguma família desse jeito aqui, você repensa, peça ao Senhor para te dar paz e acerta a situação. Do que adianta você viver 10, 20, 30 anos nessa briga, nessa confusão, e na hora de morrer, eu amava isso e aquilo. Oh, gente, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo um tempo tão precioso de vida, que poderiam estar juntos, poderiam estar usufruindo de momentos alegres. Mas ao invés de ter esses momentos alegres, é briga quando se juntam. Falta de diálogo. Talvez alguém aqui no nosso meio esteja sofrendo porque perdeu um ente querido. Eu não sei. Talvez pessoas aqui estejam envolvidas com um problema familiar porque tem alguém envolvido em droga, na prostituição. Mas isso tem jeito. Pode ter certeza disso. E talvez você esteja com esse temporal em função da sua saúde. Quantos diagnósticos aqui de enfermidade que é incurável, que talvez algumas dessas pessoas que estão aqui já receberam. Quantas pessoas aqui na igreja já receberam diagnósticos de doença que não tem jeito, daqui a 3 meses você está morto. Deu o maior baile nos médicos. Envergonhou, está vivo, curado e louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Quem dá a última palavra é Jesus Cristo de Nazaré, não é médico, não é advogado, não é juiz, não é ninguém. É Ele que está lá em cima. É Ele, é Jesus. Ele que é o dono da vida. Ele que tem essa autoridade sobre a morte. O bicho ruim perdeu até a chave da casa dele, que ele foi lá embaixo e pegou a chave da morte lá dos infernos lá. Glória a Deus! Agora eu quero falar para vocês, o que aqueles discípulos fizeram para enfrentar essa tempestade? O que eles fizeram? Quando você tiver uma tempestade, num reboliço na sua casa, um troço complicado na sua vida, você também, Arthur, você também, Michele, quando o troço estiver pegando fogo, que não vai ser só coisas boas, não, vai ter momentos ruins. O que aqueles discípulos fizeram? Primeiro, versículo 35, Jesus falou, passemos para outra margem. Quando ele falou, passemos para outra margem, o que nós tiramos disso? Se ele falou que ia chegar lá na outra margem, o barco não ia ficar no meio do caminho e nem ia naufragar. Porque quando ele fala, ele cumpre. Passemos para outra margem. Aquilo ali era certeza que eles deveriam confiar na palavra do Senhor, que eles iriam chegar lá na outra margem. Então, quando Jesus falar alguma coisa para vocês, confiem, independente da tribulação, que vai se realizar. Se Jesus prometeu alguma coisa para você, para sua família,
Pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir onda, pode vir vento, pode vir fofoca, pode vir o que vier, mas você vai chegar no objetivo que Ele te prometeu. Porque se Ele promete, Ele não é homem para não cumprir a promessa dEle. Ele cumpre a promessa. Confie naquilo que Ele prometeu, porque Ele não volta atrás do que Ele fala. Houve a promessa que eles iriam chegar na outra margem. Enfrentaram o temporal, mas chegaram lá no outro lado. Segunda situação, versículo 38 diz, no final, e eles o dispersaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Ali eu creio que os discípulos, alguns eram pescadores, experientes com barco, com mar, tinham conhecimento da navegação, creio eu, não diz o texto, mas é lógico, que eles devem ter tentado de todas as maneiras resolver o problema por conta própria. Eles lutaram, e no final eles viram que não tinha mais jeito, foram lá acordar Jesus e pediu socorro a Ele. O que eu quero dizer para vocês é que com toda aquela tribulação, com todo aquele movimento das ondas e do vento, eles não se entregaram, eles lutaram. Eles não abaixaram as mãos, eles não desistiram. Batendo de um lado, batendo do outro, mas eles ali firmes. E no final pediram socorro a Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, porque tem muitas pessoas que às vezes são fracas. No primeiro problema que vem, elas desistem. Não, eu não quero mais desistir, eu não quero mais lutar por isso. Para mim acabou. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se Deus te deu alguma coisa, se Deus te prometeu alguma coisa, é sua. Aquilo ali é seu. Não abra mão por nada e para ninguém. Não desista de lutar. Independente das tribulações que estejam vindo, independente das lutas que você possa enfrentar, não se entregue. Lute contra aquilo que está te fazendo mal. Não foge para um local escuro, não foge, não se reclusa. Não! Lute em frente. Eu digo para você, a melhor maneira de combater o medo, sabe como que é? É você enfrentar aquilo que te dá medo. Porque quando você enfrenta o medo, você vai vencer em nome de Jesus. E depois não vai virar uma assombração na sua vida, aquilo que te deixa com medo. Então, se tem alguma coisa que porventura esteja te deixando mal, enfrente aquilo, que aquilo vai cair por terra, em nome de Jesus. Outra situação aqui, ingredientes para enfrentarmos a tempestade. Aprender com as tempestades. Muitas vezes, inclusive hoje eu falei na aula lá dos jovens, muitas vezes o Senhor nos prepara, trazendo situações às vezes complicadas para nós, tempestades, lutas, mas você pode ter certeza que existe um propósito em tudo que Deus faz. Pode ter certeza disso. Olha o exemplo de José. José sofreu dos 17 aos 33 anos, foram 13 anos, 13 anos e meio, faz a conta, do 17 aos 30 anos. Ele sofreu, ele foi vendido como escravo, houve mentira lá na casa de Potifar, aquela lambisgoia lá, Potifoa lá, falou que ele estava tentando agarrá-la. Ele foi preso de forma injusta, ele foi esquecido na prisão, e ali foi indo, e ele foi sendo moldado para que 13 anos depois, ele fosse usado como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso daquela nação. Talvez você esteja sendo torcido, massacrado, para você ter experiências, para você depois levantar e falar assim, eu venci, o Senhor fez com que eu vencesse. Você vai dar testemunhos para pessoas que estão passando a mesma coisa que você passou, e você vai mostrar que você teve a vitória, você lutou, e ela também pode ter a vitória se ela lutar. Então muitas vezes o que você está passando vai servir de testemunha, para engrandecer o nome do Senhor e fortalecer a fé de pessoas. Então muitas vezes,
O Senhor permite que nós venhamos passar por tempestade para que nós venhamos aprender, ter experiências nessas tempestades. Agora, a partir desses itens, eu vou falar para a igreja também, mas mais especificamente para vocês dois. Versículo 35 diz, Jesus falou assim, passemos para outra margem. Eles estavam num local que eles entraram naquele lago, no mar da Galileia, para ir para um outro local, para uma outra cidade. Mudar. E mudança significa, eles iriam conhecer outras pessoas, outra cidade, outros hábitos, mudança. Uma das situações para que nós venhamos acabar com tempestades na nossa vida é mudança. Porque não adianta nada, meus irmãos, se você está passando por alguma tempestade, algum tormento, alguma luta, você querer agir do mesmo jeito. Porque se você continuar agindo do mesmo jeito, os resultados serão iguais. Tem que haver mudança. Porque se não houver mudança, a coisa não vai acontecer. Não vai alterar em nada. E aí, com a autorização deles, eu falei com os dois. Olha o que eles fizeram e eles já começaram a dar o testemunho aqui. Aí, ambos foram para o encontro com Deus. Um retiro, para quem não conhece, um retiro que nós temos aqui da igreja. E lá, eles aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus. E eu estava observando os dois. Eu já tinha mais ou menos a ficha de vocês. Eu sabia quem eram vocês. E a gente orando por vocês. E o objetivo que nós queríamos aconteceu. Vocês aceitaram Jesus. E aí eu fui, não sei se foi de manhã ou de noite, conversar com eles. Acho que eu sou meio atirado, eu saio me apresentando, tá? Fui lá, acho que eles até estranharam. Como é que esse cara vem falar com a gente, nem sabe quem eu sou direito, tá? Eu fui lá. E eu comecei a conversar com eles, sabendo um pouquinho da vida deles. E eles falaram, pastor, ela falou, eu sou separada e já tem 10 anos que eu quero realizar o meu divórcio e não consigo, 9 anos, eu não consigo. Porque meu ex-marido, meu marido, ele não vai. Eu falei assim, Michele, vão orar. Porque ela queria casar com o Arthur, que o Arthur é solteiro. Michele, vão orar para ver o que Deus faz. E nós rimos tanto com vocês, algumas pessoas, agora eu vou falar. Quando eles chegaram lá, aí o pessoal, pastor, aquela moça lá, você está vendo? Eu falei, quem? Aquela lá. Ah, você. Ela é rainha de bateria de escola de samba. Ah, é? Que legal. E aquele rapaz, você está vendo? Estou vendo. Vou confessar uma coisa também aqui, Arthur. Gente, o Arthur foi com a calça. Uma calça apertada. Apertada. Acho que nem entrava na perna dele, a boca da calça não cabia o pé direito. Eu falei, que isso, Senhor? Aí o pessoal, pastor, você sabe quem é ele? Eu falei, não, é o Rei Momo. Eu falei, o quê? É o Rei Momo. Rei Momo. Ele, Rei Momo do carnaval, e ela, rainha de bateria. E aí nós começamos a orar. Uma das coisas que aconteceu foram eles aceitarem Jesus. E logo em seguida, aquela pessoa, o ex-marido dela, que não queria dar o divórcio, ele pegou e falou para ela, pode entrar com o divórcio que nós vamos separar. Acabou. Regularizar a situação para a gente casar. E mais ainda o que Deus fez. Deus não faz a coisa pela metade. É lógico que a nível judicial tem alguns probleminhas às vezes. Deus levanta uma abençoada aqui. Zumira, está aí? Tá, olha lá. Zumira. Para quem não conhece, a abençoada ali, ela foi usada por Deus. Primeiro é Deus. Ela foi usada por Deus por ela ser promotora da área de família. Pegar o processo lá da encaminhamento e acabar o troço de uma vez só. Separou. Resolveu o problema deles. E quando eu conversei com eles lá, sem eu saber de nada, que eu também sou atirado, eu falei assim, ó, eu quero fazer o casamento de vocês, ou pelo menos ser convidado. Depois eles vieram outro dia aqui, pastor, está tudo separado, está tudo certo, o senhor pode fazer o nosso casamento? Eu falei, posso, que dia? Domingo. Eu falei, mas domingo a gente não faz casamento. Faz durante a semana, faz outro dia.
E eu não sei nem quem vai pregar no domingo. Quando que é? Hoje é que dia? 9? 9. Eu olhei na agenda, porque eu que faço agenda já estava feita há 2 meses. Quem ia pregar? Eu. Eu falei, gente, não existe coincidência com Deus. Eu queria fazer o casamento dos dois. E eu falei assim, pode marcar que nós vamos fazer uma festança lá. Marcamos e agora está sendo concretizado. Agora esse aí, Rei Momo, acabou. Rainha de bateria acabou. Agora, ele não é Rei Momo coisa nenhuma. Ele é filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus vivo. Ele é príncipe porque o rei está lá em cima. Ela não é mais rainha de coisa nenhuma. Ela é filha do Deus Altíssimo. Mudança. Mudança! Eles saíram de uma situação e foram para outra, eles aceitaram Jesus, e a partir do momento que eles aceitaram Jesus, tudo foi mudando na vida de vocês. É isso que Deus faz. Quando Jesus entra, meus irmãos, a coisa tem que mudar. Não tem como ficar igual. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu sou mais atrevido ainda. Anota, está gravando. Eu quero apresentar o filho de vocês. Eu vou apresentar o filho de vocês. Eu vou apresentar o filho deles. Eu não sei nem o nome. Se quiser, a gente já arruma um nome para ele já. Deus é bom demais, gente. Como que nós não temos condição de ficar apaixonado por um Deus desse? Não tem jeito. Não tem jeito. Cada dia eu fico mais apaixonado. Vendo, isso é um milagre. Isso não é normal. As pessoas às vezes querem ver milagre, pessoa pulando, rolando, tá? Quer milagre maior do que esse? Isso é um milagre. É assim que Deus faz. Mudança. Mudança. Mude, que você vai ver se Deus não vai agir na sua vida. Deus não vai fazer uma reviravolta e essa tormenta, essa turbulência vai acabar. Portas vão se abrir. Amém? Glória a Deus. Nossa, já é esse horário, vamos embora. Outra situação, versículo 38. E eles o despertaram e lhe disseram, Senhor, nós vamos sucumbir. Eles estavam prestes a sucumbir. Uma das coisas que eles fizeram mais de importante, pediram socorro a Jesus. Já tinham tentado de tudo, pela experiência deles, por tudo. Não conseguiram nada. Mas a partir do momento que eles pediram socorro a Jesus, a situação mudou. Michele, Arthur, quando vocês estiverem com algum problema, peça ajuda a pastor, padre, família, pede a Jesus. Primeiro que vocês têm que pedir, dependência completa de Jesus. Ele resolve todos os problemas, nós somos limitados. O homem é limitado, mas Jesus é limitado. Jesus é o Deus dos impossíveis. Ele restaura, Ele muda, Ele abre porta onde ninguém abre. E eu tenho certeza que Ele já está fazendo isso com vocês e vai fazer muito mais. Peça socorro a Jesus. Talvez você esteja procurando a pessoa errada. Você está procurando homens. Você não tem que procurar homens, você tem que procurar o Rei dos Reis, aquele que pode tudo, aquele que abre porta e quando abre ninguém fecha, aquele que fecha a porta e quando Ele fecha e quer que deixe fechado, ninguém vai abrir. Amém? Aleluia! Mais, versículo 38, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e emudece. O vento aquietou e fez grande bonança. Eu quero dizer que com Jesus no barco, com Jesus na sua vida, com Jesus na sua família, toda tempestade tem que acalmar. Ela acalma. E mais, eu não anotei aqui não, mas olha que coisa maravilhosa. Mar, vento, Jesus tem todo o poder, até sobre a natureza. Ele determinou ao vento, aquieta-te. Falou para o mar, acalma. E a natureza obedeceu. O que é esse probleminha que você tem, que Jesus não pode resolver? Isso não é nada para Ele. Pode ser coisa muito complicada para você. Mas para Jesus isso não é nada. Porque até a natureza Ele tem controle. Ele tem controle sobre a morte. Ele tem controle sobre a enfermidade. Ele tem controle sobre tudo. Ele faz acalmar qualquer coisa.
Então deixe Jesus sempre no barco de vocês. Fique com Ele, não abra mão não. Ande com Ele. Direcione sua vida, a sua dependência em Jesus. Procure sempre socorro em Jesus. E para concluir, toda tempestade tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim, não tem jeito. Se essa tempestade está perdurando na sua vida, você pergunta ao Senhor, o que eu devo fazer? Muitas vezes, Deus quer que você mude alguma situação. Muitas vezes, pode ser para te testar, se realmente você é fiel, igual Ele fez com Jó. Vou testar esse servo meu para ver se ele não vai se desviar. Muitas vezes, o Senhor pode estar te preparando, mas uma coisa eu te garanto, esse problema, essa tempestade, vai ter fim. Vai ter fim, em nome de Jesus. E mais, se Jesus está nesse barco, se Jesus está na sua vida, jamais você vai naufragar. Ele não vai permitir que você venha sucumbir, de maneira nenhuma. Ele até hoje, Ele continua acalmando as tempestades. Ele acalma o mar, transforma sua lágrima de dor em lágrima de alegria. Às vezes você está ali, sufocado, chorando, escondido. Aquelas lágrimas de dor vão ser transformadas em lágrimas de alegria. A tristeza e o medo em vitória. E eu creio que mais cedo ou mais tarde, você vai vir testemunhar o que Jesus fez na sua vida, como esse casal aqui está testemunhando. Isso é uma testemunha viva da transformação do Senhor. Em abril, eles se converteram. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses. Olha o reboliço que Deus fez na vida deles. Reboliço em bom sentido, coisa maravilhosa. Tem pessoas aqui, às vezes, com 10, 15, 20, 30 anos, agarrado. Sabe por quê? Porque não muda. Eles tomaram uma decisão de mudança. Foram radicais, abriram mão daquela coisa que eles entenderam que faziam mal para ele e não levava a lugar nenhum. E se entregaram completamente a Jesus. Hoje eles estão aqui voando. Fizeram curso de casais, eu sei disso, eu tenho certeza que aprenderam muita coisa, vão colocar em prática com os filhos, vão ensinar algumas famílias, alguns casais, como se comportar, e que Deus possa continuar trabalhando dessa maneira na vida de vocês, que vocês possam continuar sendo esse exemplo. Coisas vão vir para tentar fazer com que vocês parem, mas não aceite isso não. Pessoas vão fazer com que vocês tentem desistir, não aceite. Não tem retorno mais. Não tem retorno, é um caminho sem volta, e cada vez mais que você caminha, mais apaixonado você vai ficando. Eu sei que vocês amam um ao outro, mas vocês têm que amar muito mais a Deus do que um ao outro. Ele é muito mais importante, primeiro Ele, depois a família, que vocês possam crescer essa família em unidade, em quantidade, eu não sei, crescer cada vez mais na fé, que Deus possa estar abençoando de uma forma maravilhosa essa decisão de vocês, que vocês possam influenciar, que vocês possam fazer diferença aonde quer que vocês possam ir. Vocês vão ser o retrato do Senhor na vida de vocês. O Espírito Santo habita em vocês. O que vocês forem falar, da maneira que vocês vão agir, vocês estão refletindo o caráter de Jesus de vocês. Muitas pessoas não vão entender por que a Michele está assim, por que o Arthur está assim. Porque Jesus entrou na vida de vocês, houve transformação. Eu só glorifico a Deus. Só tenho uma palavra, é gratidão. Que é o que eu falo para a igreja. Eu não tenho salário aqui nessa igreja, eu não recebo nada. Mas quer um salário maior do que esse? Não tem. Um casamento, uma família. Não tem. Não tem dinheiro que pague isso. Fora vários outros pastores que não recebem nada. Servem como voluntários por amor às vidas, por amor à família. Não tem nada que nos pague, não tem dinheiro que nos pague uma felicidade dessa. Ver um casal sendo reestruturado, uma família reestruturada, uma pessoa saindo das drogas, um filho sendo recuperado, uma família se recompondo. Esse é o nosso pagamento, não tem coisa melhor. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor.
Eu não sei se todos aqui já entregaram a vida a Jesus. E eu sempre falo, entregar a vida a Jesus não é você ter que vir à igreja, não. Igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você tenha ouvido essa palavra e possa estar enfrentando alguma turbulência, que é normal. Eu enfrento turbulência constantemente na minha vida, mas hoje eu tenho em quem me agarrar e me apegar, que é Jesus Cristo, e a turbulência passa, Ele me orienta. Eu tenho em quem confiar, que está comigo nessa luta. Eu quero dizer, da mesma maneira que Jesus agiu com os discípulos, com os apóstolos dele dentro daquele barco, acalmando a tempestade, Ele pode acalmar essa tempestade que talvez você esteja passando, independente se você estiver passando ou não. Ele pode te dar uma qualidade muito melhor de vida. Ele pode ser uma pessoa para te orientar, uma pessoa que nós temos que ter dependência. Volto a falar, não estou te chamando para a igreja. Eu estou te chamando, se você quer aceitar Jesus, como esse casal aceitou há 7 meses atrás. Se rendeu ao Senhor. E sabe como é que você aceita Jesus? Senhor, eu quero a Ti. Eu me entrego ao Senhor. Só isso. Se aqui no nosso meio tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, independente da crença, da religião, o que você pensa, o que você não pensa, eu sei que você acredita em Deus, mas eu estou falando em entregar a vida para Jesus. Fala, Senhor, eu entrego minha vida para Ti. Muda, faça aquilo que o Senhor quer. Se tem alguém no nosso meio querendo fazer isso, levanta sua mão que eu quero orar com você. Tem alguém no nosso meio? Amém. Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém? É mudança. É mudança. E eu vou fazer mais ainda. Michele, Arthur, desçam por favor. Vocês vão orar por essas pessoas. É seu pai e sua mãe? Vão vir mais. Vão vir mais. Vocês vão descer, por favor. Tem mais alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus? Que quer aceitar? Gente, às vezes nós ficamos com vergonha. Tem muita gente vendo. Eu vou passar amigo? Não. Às vezes você está com 1 tonelada em cada perna, dificultando você vir aqui na frente. Quebra isso, tira isso de você. É uma decisão, vida ou morte agora. Foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram há 7 meses atrás. Vem aqui na frente quem levantou a mão. E quem não levantou e quiser vir aqui, vem aqui orar que nós vamos orar. A Michele e o Arthur vai orar. A Michele e o Arthur vai orar. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que quer vir aqui? Mais alguém? Nós vamos orar. Que presente, Arthur, que presente, Michele. Que presente. Pode ter certeza que esse é um dos melhores presentes que você está recebendo na sua vida. Isso é maravilhoso. Parabéns por essa decisão de vocês. E antes da Michele orar, eu também queria orar com vocês. Repitam comigo. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te recebo. Eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. Entrego minha vida. Entrega minha vida. Agora. A Ti. Perdoa, Pai. Tudo que eu fiz. O que fizeram. E vão vendo o meu nome. A outros deuses. Que não tenha sido o Senhor. Escreve, Pai. O meu nome. O livro da vida. Para que eu tenha vida eterna. Em Cristo Jesus. E agora eu tomo posse. Que eu sou nova criatura. Lavado e remido. Pelo sangue do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus, eu louvo, exalto o Teu santo nome, porque ainda que nos meus sonhos parecessem impossíveis, o Senhor me mostrou que quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, tudo se torna possível.
E nem nos meus maiores sonhos, Deus, eu imaginei no meu casamento, de uma forma entregue a Ti, o meu pai e minha mãe aceitar o Senhor. Mas eu te louvo, te exalto, entrego a vida deles e peço para que a cada dia, Deus, eles possam estar mais firmados diante da Tua presença e possam buscar estar diante de Ti com uma intimidade cada vez maior, e que eu e o Arthur, Senhor, e o meu filho possa ser um cooperador para que essas vidas permaneçam diante da Tua presença. Eu te peço e te agradeço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Eu vou insistir mais um pouquinho, vocês me perdoem, eu não sou muito de insistir não. Tem mais alguém que quer vir aqui para que nós possamos orar? Tem mais alguém? Levanta a mão, se você tiver com vergonha de vir aqui, eu vou aí onde você está. Tem alguém mais? Talvez você esteja tímido, não precisa vir aqui na frente, eu vou onde você está. Tem, levanta a mão que eu vou. Não? Então tá bom. Virem para lá, faz favor. Olha esse povo que está aí na sua frente. Tem um monte de gente rindo. Vocês não vão entender muito bem, não. Por que esse povo está rindo? Povo bobo rindo. Sabe por quê? Porque muitos desses, ou quase todos, se não todos, fizeram o que vocês fizeram há anos atrás. Receberam e aceitaram Jesus. E eles sabem que essa decisão que vocês estão tomando foi a decisão mais importante da vida deles, porque aqui estava sendo discutido vida e morte. Sabe o que é vida e morte? Vida eterna ou morte para sempre. Então, a partir do momento que nós aceitamos e recebemos Jesus, vida eterna, e é isso que vocês vão ter. E não sei se vocês entendiam antes, as pessoas falam assim, meu irmão ali, sem ser irmão de sangue, meu irmão ali, meu irmão em Cristo. É porque todos aqueles que aceitam Jesus como Pai, como Senhor e Salvador, são filhos dele. E a partir do momento que são filhos, todos eles passam a ser irmãos. Então, a partir de agora, vocês estão tendo uma família imensa. Isso tudo é irmão de vocês. Que Deus possa estar abençoando vocês. Nós estamos à disposição daquilo que vocês precisarem. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus! Não vou subir mais não. Vamos despedir. Que noite maravilhosa. Que coisa linda. Deus é maravilhoso. Só temos que agradecer. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse milagre que o Senhor mostrou hoje aqui para toda a igreja, Senhor. Algo impossível tornou-se realidade. Obrigado por essa família que o Senhor constituiu hoje, Pai. Apesar deles estarem 10 anos morando juntos, mas não estava regular, não tinha tido a bênção do Senhor, não estavam casados legalmente. Agora eles regularizaram a situação deles, casaram perante o Senhor, tiveram a bênção do Senhor. Glorificamos a Ti, porque a vitória veio em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado mais uma vez. Guarde cada uma dessas pessoas aqui, cada família representada, Pai. Que o Senhor esteja acompanhando cada um para o lar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, Pai, esteja sendo derramado de forma abundante, Senhor, sobre todos os Teus servos, sobre todos aqueles que Te servem, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E uma salva de palmas para o Senhor!